Olá, que bom estarmos juntos em mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. É com renovada alegria que estamos aqui com o nosso convidado tão querido, Raul Teixeira, que vem lá do Rio de Janeiro, onde ele tem um trabalho, tem uma obra. Quem sabe durante o programa nós vamos aqui perguntar um pouco a respeito desse trabalho que ele tem também junto ao Espiritismo. Escreveu 30 livros editados, escreveu mais livros, mas 30 estão editados. E hoje nós vamos trazer um tema muito importante para os nossos dias atuais: crenças, valores, convicções. Obrigada pela tua presença, Raul. É uma alegria para mim estar aqui. E esse tema nos remete à questão dos conflitos religiosos pelo mundo. Como é que você vê esses conflitos, Raul? Essa questão dos conflitos religiosos é dos mais emblemáticos dentre os que eu conheço em nível de psicologia humana. Verdade. Porque conflitos entre religiosos é alguma coisa impensável. Por quê? Porque caberia à religião dar à criatura humana uma dimensão tal do pensamento que permitisse a cada um compreender o outro, respeitar as diferenças. E é exatamente isso que não ocorre, já que as diferenças costumam nos dar muita insegurança. É muito complicado viver com alguém que seja diferente de nós. É como se nos retirassem o tapete de sob os pés. Marido e mulher têm essa agonia de um ser diferente do outro, e um deseja que o outro seja exatamente como ele gosta, para que fique tudo equalizado, tudo igual. Então, no campo das crenças, quando nós encontramos o Dr. Kofi Annan afirmando no encontro que realizou na ONU, ao tempo em que ele era secretário-geral dessa instituição, em Nova York, e afirmando que mais de 75% de todas as guerras existentes no mundo, em todas as épocas, foram patrocinadas por religiões e por religiosos. 75%. Mais do que isso. Então, isso é lamentabilíssimo. Mas se nós olharmos para a história, vamos ver exatamente isto. Desde os tempos mais longevos, quando Sansão, na velha Bíblia judaica, brigava com os filisteus, com uma queixada de burro, abateu a não sei quantos filisteus. Ali tem começo toda essa problemática entre árabes e judeus que a gente encontra hoje. Então, há quantos séculos a alma humana atormentada com essa questão do poder? A partir daí, nós precisamos fazer uma distinção que será muito louvável. O que é verdadeiramente a crença religiosa da busca de poder e de vantagens? Muitas são as pessoas que não têm a mínima reflexão a respeito de Deus, do espírito imortal, da vida espiritual. Elas se valem desses produtos, porque viraram produtos, a fim de incrementar seu anseio de poder temporal, poder no mundo, seu anseio de ganhar dinheiro ou de ganhar prestígio. Nada disso tem a ver com o verdadeiro sentimento espiritual. É importantíssimo que nós percebamos o quanto de materialismo e de ateísmo se esconde entre os religiosos. A pessoa se afirma religiosa porque tem um rótulo, como quem tem um time. E muita gente que tem time não torce por ele, não vai ao estádio, não vibra, não veste a camisa. Muita gente tem um rótulo religioso e também faz o mesmo. Não pratica, não vai à instituição, não veste a camisa ideológica da crença, e por isto passa a dizer que é religioso A, B ou C por tradição. Meus avós eram, meus tetravós eram, eu sou de família assim, eu sou de família assado, como se isso valesse para a realidade da alma. Então, importantíssimo, Delmar, é pensar que todas essas brigas religiosas que achamos entre cristãos e protestantes,
entre católicos e muçulmanos, entre evangélicos e muçulmanos, isso não é da religiosidade do ser, isso é do religiosismo do ser. A minha paróquia, minha igreja, minha mesquita, meu pagode, minha tenda é mais importante que a dele, porque eu sou mais importante que ele. Tudo isso nasce do orgulho, das vaidades, que nada tem a ver de divinos. Então é importantíssimo não misturarmos as crenças ideológicas, político-administrativas, econômicas das pessoas com esse sentimento de espírito que nasce dentro de cada um de nós. Por isso, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, estabelece que não existe um único povo ateu, essencialmente ateu. Existem, sim, povos que não admitem esse Deus que as religiões criaram, esse Deus que os religiosos forjaram. Mas, íncito na alma humana, está esse sentimento do divino. Isso. Então, nós encontramos aqueles que veneram desde o sempre, desde todo sempre, as pedras, e surgiu a litolatria. Os vegetais, e surgiu a fitolatria. Adorava os animais, e surgiu a zoolatria. Então nós começamos a encontrar as várias latrias, as várias crenças, porque a pessoa via naquela pedra preciosa, pequena, colorida, brilhante, ou naquela montanha gigantesca, altaneira, a presença do divino. Deste modo, nós começamos a perceber que nesta atualidade do mundo temos muita necessidade, não desse religiosismo institucionalizado, em que as pessoas vão ao centro, vão à igreja, vão ao templo, à mesquita, ao pagode, à sinagoga, mas vão apenas para cumprir uma ritualística. Nós temos necessidade de que o sentimento do divino penetre-nos a alma, aplaque a nossa ansiedade, faça com que os verdadeiros valores da vida sejam destacados. Por isso Cristo nos disse que somos o sal da terra. E o sal da terra para que serve? Para destacar o sabor das coisas, para preservar as coisas da putrefação. Então, na hora em que aqueles que ouviram um dia essa mensagem se dispuserem a viver na sociedade como sal da terra, a sociedade se modificará. E a sociedade se modificará a partir da modificação individual. Porque o indivíduo espiritualizado fará a família espiritualizada. E certamente a família, como representa a célula básica da sociedade, como afirmou Durkheim na França, ela vai contagiar a sociedade com essa saúde que ela leve dessa formação espiritual. Então, é muitíssimo importante, o Espiritismo apregou a isto, que nós aprendamos a ser religiosos de dentro e não cantadores de religiosismo por fora. Como quem tem um time que grita palavras de ordem, mas que não vibra, não vivencia a realidade dessa crença. Você trouxe um ponto, para mim, fundamental, né? Eu gostaria que você falasse um pouco mais desse desenvolvimento do divino em nós. Como é que nós podemos desenvolver em nós essa presença do divino, essa presença da espiritualidade no dia a dia? Em realidade, Delmar, nós vamos adquirindo consciência dessa divindade em nós. Isso. Porque os germens da divindade carregamos em nós. Por essa razão, Jesus Cristo disse lá nos textos de João 10, vós sois deuses. Já não tendes ouvido? Porque essa é uma fala desde o Velho Testamento, de que nós somos deuses. Mas nós somos deuses com D minúscula. Nós somos espíritos. A ideia de deuses, como se trata na mitologia, é de espíritos. Então nós somos deuses. Então Jesus diz assim, e tudo que eu faço, ele se referia à sua atualidade naquela época, vós podereis fazer. Então, afirmando que o nível que ele havia chegado, nós ainda chegaríamos. E tudo quanto eu faço, podereis fazer. Esse é um aceno importante
que nos fala do amadurecimento do divino em nós. Nós vamos gradativamente nos dando conta da nossa realidade e, como seres espirituais, vamos nos tratando melhor, vamos nos cuidando melhor, vamos nos sintonizando melhor com a nossa fonte, com a nossa realidade. Quando o Espiritismo nos fala que este não é o mundo absoluto, é um mundo relativo, o mundo normal primitivo, o mundo exato é o mundo da alma, é o mundo do espírito, erraticidade como quisermos, céu como quisermos, mas o fato é que Jesus Cristo disse assim: vós sois ovelhas do meu rebanho, mas meu reino não é deste mundo. Eu me vou, iria sair daqui, para vos preparar lugar, e se assim não fosse, eu já vos teria dito. Ora, se Jesus Cristo estabelece que nós pertencemos ao rebanho dele, ao grupo de espíritos ligados a ele, e o reino dele não é deste mundo, ele está dizendo para nós que nós também deste mundo não somos. Estamos aqui de passagem, estamos aqui en passant. Então esse sentimento do divino vai nos levando a admitir que Deus, o Pai Criador, o Demiurgo, né, o Criador de mundos, o Sempiterno, tem um projeto para cada um de nós, que não acaba na Terra. É um projeto desde que nós fomos criados simples e ignorantes até a nossa realidade estelar que deverá brotar um dia. Daí então, cada ação positiva que realizamos, amadurecemos em nós esse divino. Muitas pessoas supõem, equivocadamente, que o divino em nós se destrava quando participamos de uma crença religiosa institucional. E não é bem assim. O divino aflora em nós quando passamos a olhar a vida em torno com atenção e com cuidado. Porque um botânico que classifica os vegetais e ama aquilo, e conhece cada flor por seus pistilos, por suas pétalas, por seus estames, esse é um sentimento do divino, penetrar os chamados segredos de Deus. O astrônomo que olha o cosmo e se extasia e escreve a respeito das estrelas, dos planetas, dos cometas, mas também das nebulosas, e esse é um sentimento divino. Galileu era apaixonado pelas estrelas, tanto quanto Isaac Newton pelos números. Então nós começamos a ver que o divino é esse descobrimento da vida. Porque nós, espíritos, para que nos compenetremos de nossa grandeza, não se poderá admitir que seja só através de oração no templo religioso. Muita gente que diz Senhor, Senhor, afirmou Jesus, não entrará no reino dos céus. Porque não é pelo que se fala que a gente afirma o divino em nós, é pelo que se sente, é pelo que se vive. Então, muitas vezes nós dizemos a respeito dos pesquisadores materialistas que eles estão perdidos. Como assim? Estão investindo sua vida, dedicando suas vidas, sem nada cobrar à sociedade, para servir à sociedade. Esquecem-se. A gente nem sabe quem eles são, mas as pesquisas estão aí para descobrir as vacinas contra a AIDS, contra o câncer, contra isso, contra aquilo. Eles estão se dedicando através dos estudos intelectuais que fizeram. Olha a busca do divino através do intelecto. Porque o espírito evolui não quando frequenta religiões apenas, quando ele dá conta da vida. Nós evoluímos intelectual e moralmente. Por isso o Espírito Emmanuel estabelece, dando essa simbologia, que para chegarmos a Deus são necessárias as duas asas. Uma que é a do saber intelectual e a outra que é do saber espiritual, que nós chamamos de moral ou amor. Daí então, esse sentimento do divino em nós, ele vai desabrochando. Quanto mais nós temos conhecimento de nós mesmos, vamos descobrindo o divino que jaz em nós. Não foi à toa que quando Allan Kardec pergunta aos imortais qual é o meio prático mais eficaz, vejamos que ele queria um meio prático, alguma coisa factível, e que tivesse bons resultados, que desse resultado, prático e eficaz, para que nós possamos superar as tentações do mal e darmos conta desta vida.
a resposta dos imortais. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Ora, na medida em que nos vamos conhecendo, vamos descobrindo segredos, entre aspas, da divindade. E na medida em que eu me conheço, eu me gosto mais, eu me respeito mais, eu me entendo mais. E posso, graças a isto, verificar a grandeza daquele que me criou, daquele que nos criou. Isso tudo é o sentimento do divino, que nós vamos ver desbordar, não apenas no sacerdote que levanta o cálice e a hóstia, no pastor que descerra as páginas da Bíblia, no xamã que fala aos seus deuses, no espiritista que apregou as excelências da imortalidade, no judeu que lê a sua Tora, a sua cabala, no islã que lê as suas obras notáveis. Não é só aí. É preciso que nós coloquemos esses conteúdos na prática do nosso cotidiano. É importante frisar, concluindo essa longa resposta, que os bons espíritos nos dizem, numa simbologia também, que a verdade é como um grande espelho que um dia a divindade mandou sobre a terra e anunciou aos filhos que a verdade chegaria. Só que no caminho dos céus à terra, esse espelho se partiu. E em cada lugar do mundo caiu um pedaço. Como os humanos esperavam a verdade como um espelho, cada um que achou um pedacinho supôs tê-la encontrado inteira. E cada um achou um pedacinho pequeno, outro pedaço maior, mas cada qual de nós tem um pedaço da verdade. Quando é que teremos a verdade total? O raciocínio nos dirá que quando juntarmos esses pedaços, quando nos unirmos como irmãos, quando nos respeitarmos como criaturas divinas. Essa divindade que aquele descobriu no seu pedacinho de espelho é só um pedacinho. Aquela divindade que o outro descobriu no seu pedacinho é pouco. Mas, quando nos formos aproximando uns dos outros, não haverá mais, como disse John Lennon, religiões institucionais pelo mundo. Haverá uma religiosidade íncita no coração de todos nós. Hoje o nosso convidado é o Raul Teixeira e o tema crenças, valores, convicções. E nós dizemos a importância de termos consciência das nossas crenças, porque eu acredito em coisas que se eu não paro para pensar, eu não sei nem de onde elas vêm. Será que vem de existências anteriores? Será que vem da educação que eu recebi? Será que vem da mídia? Será que vem dos professores, dos livros que eu leio? Então é tão importante, é da máxima importância termos consciência daquilo que acreditamos. Porque o sistema de crenças é que acaba, o conjunto delas, dizendo qual é a minha identidade, quem eu sou. E é importante que essas crenças também acabam, muitas vezes, influenciando profundamente os meus comportamentos, as minhas atitudes. E se eu não tenho crenças conscientes, se eu não tenho consciência das minhas crenças, eu não vou ter consciência de muitos dos meus comportamentos e atitudes. Então é da máxima importância esse tema, onde você trouxe de uma maneira tão bela a questão do espelho e dos pedaços do espelho que no fim refletem todos eles esse mesmo espelho. Como é que você vê quando a pessoa vive numa inconsciência? Ela vive, mas não tem consciência das crenças, isso refletindo no comportamento, Raul? Quando nós vivemos uma crença não refletida, ela não nos alimenta, ela não nos nutre. Então nós vemos as pessoas que seguem determinada religião, ou crença, ou culto, o que for, mas estão sempre pendentes das ocorrências. A enfermidade as atormenta, a morte as desespera, os conflitos sociais, a pobreza, as coisas enlouquecem. Então, porque eu não tenho explicações, eu não tenho onde buscar elementos que justifiquem a dor da terra, a morte na terra e outros tantos fenômenos da vida humana. É muitíssimo comum nós encontrarmos as pessoas todas paramentadas com sua camisa do time, já que comparamos a um time de futebol, mas na hora das coisas graves, elas estão completamente a sós, completamente a pé, e justificam de uma maneira muito barata, muito pobre, muito simplista, que Deus é que quer assim. Quando, em verdade, é a vida da gente que nos faz caminhar para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo,
para noroeste ou para sudeste. De modo que a crença que nós adotamos deverá ser uma crença que não seja desmentida pelos fatos. Isto é primordial. Às vezes eu encontro crenças que o bom senso joga no chão imediatamente, mas os seus líderes não deixam que os seus profitentes desenvolvam o bom senso. Como as pessoas não têm uma crença muito bem alicerçada, elas têm algo que se chama medo. E são doutrinadas ou endoutrinadas pelo medo. E isso você não pode perguntar, porque senão você está no inferno, senão é castigo, isso é proibido, isso é mistério de Deus. Ora, se fosse mistério de Deus, por que ele botou para a gente ver? Por que ele colocou à minha frente? É como a mãe que põe o doce na mesa e diz que a criança não pode mexer. Então ela traga na hora que puder mexer. Então é importante que esses dados cheguem para nós. Se a gente assevera que a nossa crença, religiosa no caso, nos fala tal coisa, e a prática, a vida social, o desenvolvimento científico nos mostra que não é bem assim, a crença está desmoralizada. Por isso Allan Kardec disse, no livro A Gênese, que o mundo tem necessidade de uma religião que seja científica e de uma ciência que seja religiosa. Uma religião que seja científica não significa que ela terá que ir para o laboratório e os médiuns espetados e os religiosos espetados para testar alguma coisa. Uma coisa científica é que nos leva a pensar, a problematizar. Uma questão só se torna científica quando ela pode ser questionada, quando ela pode ser desmentida, quando ela pode ser pesquisada, quando ela é problematizada. Aí nós temos uma questão científica. O Espiritismo é eminentemente científico, porque as suas questões são abertas. E nós discutimos, nós concordamos, nós discordamos. O pensamento científico é isto. Todas as crenças de respostas fechadas, isto é assim porque é, e não nos permitem pensar, é uma crença irracional. E eu fico fanático, porque eu estou acreditando em alguma coisa que eu não entendo. Sempre que eu creio numa coisa que eu não entendo, eu me fanatizo. O fanatismo é um bloqueio do raciocínio. Então todo mundo tem que pensar como eu, todo mundo tem que crer como eu, todo mundo tem que aceitar como eu. Senão eu o mato, senão eu o destruo. Ele é o diferente na população em que eu vivo. No Espiritismo, não. Nós pensamos desse jeito. E admitimos que todas as pessoas têm o direito de pensar como bem lhes apraz, ou conforme seu grau de discernimento, seu grau evolutivo, intelecto, moral, social, etc. De maneira que é muitíssimo importante que nós, ao escolhermos uma crença, escolhamos uma crença que nos satisfaça intelectualmente, moralmente, espiritualmente, que nos alimente. Senão, teremos a fé cega, como alinhavava Allan Kardec, quando ele propunha a fé consciente, a fé inabalável, aquela que pode encarar a razão em qualquer época da humanidade. Raul, eu falei no primeiro bloco do teu trabalho, né? Falei que você é do Rio de Janeiro, que você... E aí eu gostaria de saber um pouco de história, da tua crença. Como é que você se vinculou ao Espiritismo? Como é que aconteceu isso com você? Cheguei ao Espiritismo depois de uma trajetória na Igreja Católica, sim, quando eu era presidente da Cruzada Eucarística da paróquia onde participava. Embora tenha sido eu filho de uma mulher médium, e médium de efeitos físicos, de psicografia, de psicofonia, e tenha sido criado até a desencarnação dela nesse contexto, eu acabei fazendo minha formação básica religiosa na Igreja Católica. Sim. Meu pai me levou para a Igreja Católica e eu sempre tive um respeito muito grande pela Igreja Católica e tenho até hoje. Só que chegou um ponto que as coisas que eu sentia, eu não obtinha as respostas cabíveis que me atendessem a essa fome da alma, porque eu conversava muito com o sacerdote que me atendia, muito querido, e perguntava para ele esses seres que eu vejo, essas coisas que eu sinto, e ele me afirmava que era um demônio. Eu dizia, mas eu vejo minha mãe que vem conversar comigo. É o demônio. E me criou um conflito,
Porque tudo que minha mãe me dizia eram coisas boas para mim, para o meu encaminhamento, me davam segurança, me davam condição de me relacionar bem com a vida e de sofrer menos. E ele dizia que era o Satanás. E me orientou para que eu lesse a Bíblia. Dos 14 aos 16 anos, eu li a Bíblia 5 vezes de ponta cabeça. Cheguei a memorizar textos e os demônios continuavam aparecendo. Sim. Depois, o meu sacerdote me orientou que eu deveria escrever o credo numa lauda de papel ao maço, e quando eu visse algum desses seres, eu enrolava essa folha, queimava e fazia cruzes pela casa. Como um adolescente bem neurótico, eu escrevi 500 páginas, comprei uma resma de papel, porque eu via toda hora, e quase pus fogo na casa, queimando aquelas resmas de papel escrita. Daí então, conversando com um amigo de minha infância, que agora era tão adolescente como eu falei para ele daquele conflito que eu vivia. E ele me informou que frequentava um grupo de jovens espíritas. Se eu gostaria de ir lá, porque lá no seu grupo, aquelas coisas que eu falava tinham o nome de mediunidade. Foi quando eu visitei pela primeira vez, em 1967, um grupo espírita na minha cidade, levado por esse amigo, hoje no além, e descobri ali o que era que eu buscava. Eu que tinha medo de coisas que falavam de espiritismo, pelas imagens que me eram passadas, encontrei um grupo de jovens como eu, queimados de praia, alegres, conversadores, estudando as coisas da vida eterna. E nesse primeiro dia que eu conheci um centro espírita e, conseguintemente, as primeiras noções de espiritismo, eu fiz a minha primeira exposição, porque a evangelizadora me perguntou o que eu sabia do tema tratado naquela tarde. E como eu tinha lido a Bíblia 5 vezes, o tema da tarde era a primeira revelação de Deus ao Ocidente, que era Moisés. Eu só sabia de Moisés. Então, durante 20 minutos eu falei quase que em transe, sem respirar, com a boca ressecada. 20 minutos se passaram sem que eu notasse. E aí, naquele dia, eu me tornei espírita. E nunca mais vivi os problemas, os conflitos daquelas visões que eu passei a entender. Depois disso tudo, a vida transcorreu entre as lutas necessárias para o meu crescimento. Fundamos a Sociedade Espírita Fraternidade há 29 anos, e essa Sociedade Espírita Fraternidade mantém um departamento social que se chama Remanso Fraterno, onde temos cerca de 300 crianças, e a elas oferecemos, crianças carentes, crianças de um bairro pobre, oferecemos não só a creche, mas a escolaridade formal até o 5º ano, e depois o reforço escolar, serviço médico, dentário, psicológico, social. Procuramos formar em torno da criança um leque de valorização para que a família possa trabalhar enquanto nós cuidamos dos seus filhos. E o nosso projeto, a nossa meta, a nossa missão é levantar a família para dar à sociedade uma estrutura melhor no futuro. Raul, é uma alegria muito grande, mas infelizmente o programa chegou ao seu final. Estamos encerrando. A gratidão primeiro a você pela presença. Encerramos mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Estaremos juntos no próximo Transição com mais um tema que eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. Até lá!